intuito de ajudar, de se ajudarem, elas começam a repassar para os seus grupos. E hoje, a internet, assim, eu repasso para 300, os 300 repassam para 600 e por aí vai. Então, assim, a gente tem ferramentas técnicas, lugares onde tem as informações e onde tem as fontes dessas informações. E o site do CREMERS é uma dessas ferramentas, né, doutor Eduardo? Busque informações nos locais tradicionais. Né? Busque informações no site do Conselho, no site da Secretaria Estadual da Saúde, o site da Secretaria Municipal é muito bom, no site do Ministério, porque infelizmente há muitas fake news, né? Nós temos assim até desde um rapaz do Paraná que falou que tinha que se colocar, passar cal no corpo para se ver livre do coronavírus. E 3 pessoas se passaram cal no corpo e fizeram queimaduras graves, né? Uma outra colocou que a ingesta excessiva, a ingesta em grande quantidade de água tônica protegeria contra o coronavírus. No início do mês aqui, até a gente tem que parabenizar a Polícia Civil Gaúcha, que no início do mês se colocou uma espécie de uma água benta, uma água que seria ungida por uma entidade que daí protegeria contra o coronavírus. Infelizmente, a população com nível sociocultural mais baixo, acreditando naquilo, estava se colocando num risco desnecessário, né? Claro. Então, até parabenizar a Polícia Civil, que apoiou muito até essa denúncia do Conselho e atuou para evitar o mal maior, né? Porque, infelizmente, se coloca a população em risco, né? Sim. Isso é uma coisa bem importante, né? Então, assim, a gente tem ferramentas, tem lugares onde tem as informações. Por exemplo, quando eu compartilho bastante as coisas do CREMERS, até porque trabalho diretamente com a área médica, mas, assim, é importante colocar a fonte, né? Não simplesmente postar por postar. Então, isso é uma das coisas que a gente fala bastante, né, doutor Eduardo? Infelizmente, as pessoas estão perdendo um pouco do bom senso nesse momento, né? É verdade. E como a gente falou, às vezes, na melhor das intenções, mas acaba fazendo uma coisa... Olha essa história do cal, né? Então, acaba prejudicando aí a saúde de alguém. Uma outra coisa também que eu gostaria de conversar com o senhor. A gente tem ouvido, por exemplo, das pessoas assim, e agora as outras doenças acabaram porque as pessoas não querem consultar, elas estão com medo, elas não vão. Então, assim, tem doenças que realmente são importantes, tem diagnósticos que precisam ser feitos. Vamos falar, por exemplo, uma pessoa que está em tratamento para câncer, né? Então, essas pessoas, elas têm que dar continuidade ao seu tratamento, à sua ida ao médico. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Sem dúvida alguma, né? O que está se vendo, o aumento da mortalidade das pessoas que elas estão procurando, em vez de procurando no infarto, no início do infarto agudo do miocárdio, no início do quadro de AVC, numa apendicite mais inicial, numa colicistite inicial, estão deixando evoluir muito para procurar o atendimento, que isso gera uma repercussão muito grande. Então, as pessoas saibam, os hospitais estão preparados para receber os pacientes que tenham doenças não relacionadas ao coronavírus. Então, não deixem de procurar o seu médico, não deixem de fazer o seu acompanhamento quando for necessário. Claro, evitem aquela ida desnecessária ao médico, aquela ida desnecessária à emergência. Só que procurem, assim que tiver, para fazer o seu segmento, que a gente chama, né? Então, procure os profissionais de saúde. É verdade. Doutor, eu acho que da pauta que a gente tinha colocado, abordamos praticamente, acho que todos os assuntos. Fique à vontade, se o senhor quiser colocar mais alguma coisa. O pessoal que está em casa também, se tiver alguma dúvida, quiser enviar mais alguma pergunta para a gente, nós ainda temos um horáriozinho, também não quero atrasar o doutor Eduardo. Mas, assim, mais uma vez, o objetivo é a gente conversar e tirar as dúvidas, né? Então, eu acho que foi super importante a gente ter falado de telemedicina, o doutor Eduardo esclarecer a respeito, inclusive, dos valores de remuneração dos médicos e o envolvimento do CREMERS nisso. A gente falou sobre publicidade médica, então existe penalizações, sim, existe uma resolução que cuida disso. Então, ter o cuidado, se é você que faz as suas mídias ou se você tem alguém que faz as suas mídias, para ter cuidado com isso,
Vão haver mudanças, é claro, com a chegada da telemedicina e esse boom das redes sociais e da mídia digital, né, doutor Eduardo? Mas Certamente. ter bom senso, né? O que o senhor falou, eu acho que é muito esclarecedor, que vão haver mudanças, mas que nesse momento a mídia digital, a medicina, ela é o meio. Então, daqui a pouco um médico hoje não. Eu tenho que postar, o antes e o depois é a minha melhor propaganda, só que daqui a pouco ele vai poder, talvez ele tenha até um problema jurídico com o que agora ele vê como uma grande vantagem, né? Então, eu acho que essas coisas também, se o senhor quiser falar um pouquinho. Não, certamente, assim, ó, é muito importante. Quase uma frase clichê: o mundo não será o mesmo depois da questão da pandemia. Certamente nós vamos passar por ela, mas vamos ver grandes transformações, tanto na relação médico-paciente, tanto na relação como vai dar esse marketing, essa publicidade médica depois disso. Certamente virão inúmeras mudanças, né? Vai se ter um momento extremamente conturbado depois, eu tenho certeza que vai haver uma judicialização excessiva depois, pacientes que eventualmente vão justificar que se contaminaram, pacientes que vão ter tido algum problema por algum equívoco, mas certamente a gente tem que se precaver e se preparar para isso, né? E o mais importante que tudo, até nos julgamentos, sejam julgamentos éticos, até já falando na justiça civil ou criminal, vai depender do bom senso e do médico não ter dolo, não ter uma intenção de fazer alguma coisa equivocada, né? A Maria Lúcia, ela está falando da falta de atendimento ambulatorial, está sendo real. As continuidades de atendimento especializado para revisão está estagnada. Aí sim as emergências vão entrar em caos, pois como daria para resolver, né? Não, certamente, ela falou uma grande coisa, não dá para se fechar completamente. Até o próprio Conselho Regional de Medicina se colocou contrário ao fechamento geral e restrito das consultas ambulatoriais e até dos consultórios. A gente disse, não, mantenha os consultórios abertos, claro. Tentem remarcar o que não causar dano ao paciente, as outras, só que façam as consultas de uma forma adequada, mantendo o espaçamento entre uma consulta e outra, disponibilizando álcool gel ou uma torneira para fazer higiene das mãos constante, o uso de máscaras. O doutor Natalino está falando ali, se eu fizer uma cirurgia e 10 dias depois o paciente apresentar coronavírus, se o paciente me questionar na justiça, qual é a minha responsabilidade como cirurgião e como me precaver? Primeiro, doutor Natalino, excelente pergunta, doutor Natal. Duas questões. Primeiro, qual a real indicação de fazer cirurgia nesse momento? Tem que ter algum tipo, não precisa ser uma cirurgia de urgência e emergência, mas tem que ser uma cirurgia, como eu coloquei no final, que postergar daqui a 2, 3 meses não vai gerar dano ao paciente. Isso é a primeira coisa. E a segunda questão é ter um termo de consentimento livre, esclarecido, assinado pelo cirurgião e pelo paciente, colocando que se sabia dos riscos inerentes de operar nesse momento. Porque todos os estudos estão mostrando que os pacientes alguns pacientes operados nesse momento estão apresentando formas graves do coronavírus. Não se sabe se eles já chegaram com corona ou se adquiriram no hospital o coronavírus. Então, para o cirurgião, o assistente se cercar, é essas duas questões. Ver se a cirurgia tinha real motivação de ser operada agora. Pode ser, por exemplo, pegar um caso que o doutor... um paciente que tinha uma colite sintomática. A gente sabe que ele vai ter várias idas de emergência. Eventualmente, se deixar esse problema, ele vai evoluir uma colicite aguda, opere agora a cirurgia. Tem uma hérnia que às vezes encarcera, desencarcera. Então, é melhor operar agora. Só que façam esse termo de consentimento livre, esclarecido do paciente e coloque todas as informações para se precaver. Mas, infelizmente, doutor Natal, inclusive o próprio conselho, o próprio judiciário, está aberto às demandas dos pacientes, independente se elas são procedentes ou não. Não sei se eu consegui responder a pergunta dele, mas acredito que sim, é esse modelo que tem que chegar. Ver a indicação da cirurgia nesse momento, que não pode ser postergado depois, e colocar um termo de consentimento específico para esse período.
A Maria Lúcia também está falando ali, digo que pode ser prevenido, vira um leito utilizado de UTI. Na verdade, se não conseguir acompanhar um paciente desse que tem uma hipertensão arterial sistêmica, um diabetes, se ele voltar numa situação mais grave, daí sim ele ocupa um leito UTI. A mesma coisa vale para uma apendicite. Eventualmente, não, vamos deixar de operar, dar antibiótico, não trata do jeito habitual, esse paciente pode operar numa gravidade muito maior, daí ele ocupar um leito UTI. É verdade. Doutor, e das medicações que hoje estão sendo usadas para coronavírus? Uma das coisas, eu até gostaria de esclarecer com o senhor, até mais para o público leigo mesmo, porque as pessoas, o que elas pensam, né? Por que o fulano ganhou a cloroquina e eu não ganhei? Então, aquela coisa de achar que o que é para um é para todos. E assim, as pessoas hoje com essa história de ir para o Google, então se eu tiver o Covid, eu vou chegar lá e já vou dizer o que eu quero que me deem. E não é assim, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É a mesma coisa. O brasileiro, em época de Copa do Mundo, todos são testes de futebol. O brasileiro, agora, nessa questão do coronavírus, todos são médicos, né? Só para esclarecer, não existe tratamento adequado para o coronavírus. Tratamento específico adequado que são as medidas de suporte, que é a questão de ventilação mecânica, hidratação, todos aqueles cuidados. Então, entrou uma grande celeuma em questão dessa hidroxicloroquina. Infelizmente, os estudos não têm mostrado um grande benefício da cloroquina. Tem se feito um uso em massa, as pessoas que melhoram, mas talvez as pessoas melhorariam espontaneamente, e não é por causa da medicação. Então, realmente não se sabe. Chegou no hospital, é melhor deixar a cargo do seu médico assistente tomar essa decisão. Porque, eventualmente, se ele não indicar uma determinada medicação, ele tem o porquê de não indicar. Ele também não quer te colocar em riscos. Todo mundo gostaria de prescrever hidroxicloroquina se ela tivesse o real benefício. Mas, infelizmente, esse real benefício não está sendo comprovado nos estudos. Sim, é verdade. Bom, pessoal, da minha parte, eu só tenho a agradecer. Eu acho que foi uma live super esclarecedora, tanto para o público leigo como para a área médica, que é o que a gente quis também trazer algumas situações. Doutor Eduardo, eu só tenho a lhe agradecer. Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta. Se quiserem, ainda fiquem à vontade. Eu gostaria de deixar a palavra final com o senhor. Eu, da minha parte, da parte da CF, Cláudia Flair, Marketing Digital para a Saúde, agradeço muito a sua presença virtual aqui comigo. Eu me coloco sempre à disposição, Cláudia, peço desculpas até por ter que antecipar essa live, que era eu recebi em vários grupos, até sobre essa live às 20, ele teve que antecipar para as 18, mas infelizmente foi por uma questão, realmente eu vou ter que fazer um plantão hoje à noite no Hospital de Clínicas, lá na cirurgia. Só que deixar muito claro, o conselho está aberto para todos, o conselho não é dos médicos, o conselho é para a sociedade, para fazer a defesa e o julgamento da boa medicina. Então, quando tiverem questionamentos, entre em contato com o conselho. Agora todo mundo aqui pode me seguir, mande perguntas, pode mandar, inclusive, perguntas pelo Instagram, pelo Facebook, fiquem muito à vontade, certo? E vamos tentar que aconteça o melhor e o mais rápido possível, né? Que as repercussões sejam as menores possíveis. E fiquem claro, muitas dessas medidas tomadas pela Secretaria Estadual da Saúde não tiveram o nosso aval, nem estamos de acordo nem desacordo. Foram eles, como autoridade sanitária, tomar essas medidas. E às vezes são as adequadas, às vezes não são as mais adequadas. Mas nós estamos acompanhando isso de perto. E quem querendo, tiver alguma sugestão, comentários ou críticas, entre em contato conosco. Claro. A Maria Lúcia também está falando sobre o uso de anticoagulantes em São Paulo, que estão testando, e plasma de quem já se curou. Ainda não há grandes evidências. Está começando a estudar, isso até é uma hipótese paulista, se eu não me engano, do uso do plasma de quem já está curado para garantir uma certa imunidade, mas realmente vamos ver se isso se comprova na prática, né? Porque também o uso indiscriminado de anticoagulantes pode gerar um risco desnecessário para os pacientes. Então, e também o uso de plasma não está sendo questionado, mas são boas perguntas, tem que ser tudo ser estudado, mas não podemos colocar os pacientes no maior risco do que eles já estão por ser portadores de coronavírus. Sim.
Doutor, muito obrigada. Muito Pessoal, obrigado. obrigado. O pessoal está nos parabenizando aqui. O doutor Rafael, da Bariatric Clean. Eu agradeço a participação de todos, as perguntas. E eu acho que esse bate-papo ele é super importante justamente quando tem perguntas, né, doutor Eduardo? Porque Sem aí ele dúvida. passa a ser um bate-papo onde as pessoas questionam, trazem sugestões. Então, Não, assim, melhor ainda, até nos deixa assim, ó, ainda mais instigados a trabalhar e buscar responder essas perguntas, né? No dia a dia, responder, não só responder aqui, mas responder ó, na prática. Olha, nós estamos fazendo o quê em relação a essa a bariátrica, agora que o Secretaria Estadual não liberou, cirurgias plásticas não liberou, por que não liberou? Como é que vamos tentar rever isso? Temos que pensar também na situação do médico e manter as suas atividades de consultório. Tudo isso está sendo pensado, então por isso nós queremos ser instigados com as perguntas. é verdade. Pessoal, muito obrigada. Eu espero que essa pandemia passe logo e que a gente consiga fazer live falando de coisas boas, de novos hospitais, que isso é uma coisa boa, né, doutor Eduardo? Sem E eu só dúvida. tenho a agradecer. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau.